falei. Bom dia, sou a pedagoga Crislaine. Estou hoje para fazer a observação com a professora Andréia sobre modalidade de equipe gestora, tema 3, referência, equipe gestora 6. Nessa modalidade, nós vamos avaliar as avaliações externas e a avaliação interna. A avaliação externa, que vai ser avaliada, é a prova Paraná, primeira edição, que nós já tivemos acesso, né? Inclusive, para parabenizar o Estado, que este ano foi bem rápido, né? Nós conseguimos ter acesso aos resultados de forma que até os próprios professores vão conseguir utilizar como modelo de avaliação, se acharem, né, necessário. Então, isso foi um ponto positivo para nós também, quanto equipe pedagógica, e para os professores também. Professora Andréia. Bom dia. Professora Andréia, sou professora da disciplina de recomposição do aprendizado de matemática dos 4 nonos anos do Colégio Estadual Cívico-Militar do Brasmadeira. É um prazer participar, pedagoga. Bom, então a nossa turma escolhida foi a turma do 9º ano B, onde a gente analisou os dados das avaliações internas e externas e percebemos que essa turma houve sim um pequeno avanço, né, com relação a alguns descritores, porém a gente percebeu que as mesmas dificuldades que teve na prova Paraná foi o que teve também na avaliação interna. Então a gente escolheu esta turma, né, que é uma turma bem desafiadora desde o começo do ano, para que a gente possa trabalhar juntamente com ela na melhoria dos desempenhos e resultados acadêmicos. Bom, o roteiro de levantamento de análise, né? Então eu comecei delimitando o público, né? Como eu falei, já é uma turma que eu acompanho desde o começo do ano, então eu imaginei que também seria uma turma que estaria com dificuldade. Então, analisar os resultados do primeiro trimestre da prova Paraná, selecionei o 9º ano B, que apresenta significativa concentração de dificuldades de aprendizagem, especialmente em português e matemática. A turma é composta por 34 estudantes, que apresentou média igual a 48,48 de acertos na prova, sendo identificados estudantes com desempenho inferior a 30%, configurando um grupo prioritário para as ações de recomposição das aprendizagens. Então, é uma turma bem grande, bem numerosa, e que tem dificuldade, né, prof, desde o começo do ano. A prof apresenta, assim, bastante formas, né, de trabalhar com eles, e mesmo assim é bem difícil deles desenvolverem, digamos, 100% não conseguimos, né, mas a turma inteira acompanhar o conteúdo é bem difícil. Em torno da turma, 5 ou 6 alunos, eles estão aptos ao entendimento. O restante, eles têm bastante dificuldade. No caso, a gente utilizou várias formas de aprendizado com eles, métodos diferentes para cada aluno, explicações diversas para tentar fazer com que eles aprendessem. Só que assim, mesmo assim, com essa diversificação, eles ainda têm muita dificuldade. Eles têm muita dificuldade em conteúdos básicos, como operações com números inteiros, números decimais, a montar o exercício, a conta, no caso de números decimais, com números inteiros, a posição da vírgula, multiplicação de fração, divisão, adição e subtração. Foi uma dificuldade que a gente teve bastante com eles, e não só em recomposição, as outras disciplinas da área exata também, matemática, educação financeira, também apresentam essa dificuldade, porque a gente está em um parâmetro dos professores da área de exatas e a gente vê isso na forma prática deles, com os resultados que a gente tem, nas avaliações que a gente desenvolve com eles, nos trabalhos, nos exercícios que a gente propõe em sala, eles têm grande dificuldade. Então, nós temos a pesquisa dos resultados internos, né? Eu fiz ela de forma impressa. E aqui também nós temos, né, os descritores de menores acertos, né? Então, aqui apresentou, né, o D15, que seria, mais para baixo, o D15 com, deixa eu só chegar aqui, de matemática, né? O D15, que seria resolver problema, utilização de relações em diferentes unidades de medidas. Aí nós temos o 25, que é efetuar cálculos, que ele ficou com 18,18 aqui. Nós temos esse aqui, no caso, esse aqui de baixo, né? Que seria efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais. Aí também teve o descritor D18, que seria esse logo abaixo, que seria efetuar cálculos com números inteiros envolvendo operações de adição, subtração. E o 26, né, que seria a gente escolheu 4 para a gente trabalhar mais a fundo, né, que seria resolver problemas racionais envolvendo operações fundamentais. Que foi o que a prof começou comentando, né, logo no comecinho, que eles têm dificuldade com operações simples, operações que deveriam ser fáceis para o nível, né, na turma que eles já estão.
Então, apresentando esses dados, a gente descobriu os escritores, né, que têm maior dificuldade, e os resultados evidenciam dificuldades relacionadas à interpretação textual. Então, assim, a gente vai trabalhar juntamente com os outros professores e tudo mais, para que eles entendam, né, a interpretação, para poder resolver, né, a resolução de problemas matemáticos envolvendo os números racionais e medidas. Bom, a gente olhou também o BI, analisamos que as avaliações internas do primeiro trimestre demonstram que 30% da sala, né, eles têm a nota, os índices de acerto são inferiores a 30%. Então, a turma, no geral, assim, é uma turma que tem bastante dificuldade nessas áreas, tanto português como matemática. Análise de correlação em pontos de atenção. Então, a gente entendeu que, em matemática, nós temos que focar em operações com números inteiros e racionais, resoluções de problemas contextualizados, conversão e utilização de medidas, aplicação de conceitos matemáticos em situações e problemas. Além das dificuldades conceituais, identifica-se um grupo de estudantes com desempenho muito baixo da média da turma, necessitando de estratégias diferenciadas de nivelamento e acompanhamento contínuo. Então, assim, a prof, ela nos trouxe, né, algumas vezes, ela trouxe pra gente os alunos que são mais pontos de atenção, a gente já conseguiu, digamos, delimitar, né, identificar os alunos com mais dificuldade, e toda a observação, toda a orientação, a gente vai alimentando e vai falando sobre esses pontos de atenção. Aí nós desenvolvemos um diagnóstico para intervenção, né, que o que seria, né, em matemática a gente vai trabalhar operações com números inteiros e racionais, resoluções de problemas, grandezas e medidas. O grupo de estudantes com desempenho inferior a 30% de acerto será priorizado nas ações de nivelamento e acompanhamento pedagógico durante o segundo trimestre. Prof, eu gostaria que você falasse como que você faz em sala de aula, junto com a sua colega, essas intervenções, esses pontos de atenção desses alunos seus. A gente trabalha assim, a gente vai normalmente carteira por carteira, quando a gente passa os exercícios, explica no geral, e daí se o aluno não entendeu, a gente vai carteira por carteira, explica para um aluno ou dois, e vai monitorando ele. Se ele entendeu, se ele não entendeu, a gente reexplica várias vezes. E daí na aula seguinte a gente traz outras formas de ensinar o conteúdo, outros métodos, para ver se ele consegue, de uma forma ou de outra, aprender o conteúdo. No caso, teve exemplos, a gente já fez quizzes com ele, brincadeiras de matemática com perguntas simples, de um passe e repassa, que eles conseguem identificar que um estimula o outro a responder, a questionar o questionamento, para que eles acaba virando uma competição entre a sala, né, entre os alunos, os grupos, e ninguém quer perder. Então, assim, um ajuda o outro para responder a pergunta. E isso a gente vê um ponto positivo fazendo esse tipo de atividade. Só que nem todas as aulas a gente consegue fazer isso. Então, a gente foca mais no aprendizado individual, quando a gente vai e explica o conteúdo, para que eles assimilem. Outra coisa também, em uma outra conversa nossa, prof, você destacou que o conteúdo mais recente foi o melhor na prova, né? Foi o melhor. No caso, na prova Paraná, foi bem a semana que a gente estava trabalhando grandezas diretamente e inversamente proporcionais, e eles foram muito bem na prova, porque era um conteúdo que a gente tinha visto recentemente, que a gente estava vendo. Deixa eu ver se eu acho aqui pra gente lembrar como que foi o acerto dele. Foi 80, 60, alguma coisa. Foi bom, né? Foi o melhor. Então, assim, é válido a gente citar isso porque percebe-se que quanto mais recente o conteúdo também, o aluno, ele tende a ir melhor, né? Eu acho interessante a gente pontuar isso também, no seu matemática, não Desce. Eu tô no lugar errado, espera. Tá, essa não está. Matemática. Era o maior, né, que nós tínhamos. Era um dos maiores. Aqui, ó, volta. Deixa eu voltar. Volta. Aqui. Ó, proporção direta inversamente, 54,55%. Isso. Então, assim, é um conteúdo que eu acredito que seja um pouquinho difícil, né, prof? Mas como era um conteúdo mais recente, a turma acertou 54,55%. Isso numa linha de perspectiva de 15% a 18% a 21%. Então, acho que foi interessante a gente citar isso, porque percebe-se que quanto mais o conteúdo é mais recente, melhor eles também vão, né, na prova Paraná. Aí nós fizemos algumas possibilidades de ação, que seria durante a hora atividade, a reunião de alinhamento com os docentes, foram apresentados os resultados da avaliação interna e da prova Paraná, promovendo reflexão coletiva sobre as principais lacunas de aprendizagem.
Aí, estratégias de intervenção. Formação de grupos de recomposição de aprendizagem com foco no estudante de menor desempenho, que a prof já faz, né, mas com atendimento mais individualizado. Aplicação semanal de atividades de nivelamento em língua portuguesa e matemática. Utilização de simulados, atividades baseadas em escritores de menor acerto. A equipe pedagógica, inclusive, organizou, você já recebeu, né, prof? Sim. A gente organizou os descritores por disciplina, então ficou mais fácil, os professores só vão lá, pegam o descritor, porque muitos professores não tiveram acesso ao resultado da prova Paraná, né? Eu mesmo tive que solicitar o acesso para o Colégio Brás Madeira, então a gente achou melhor a gente já entregar para os professores, né, uma organização, né, dos escritores por disciplina. Então, a gente vai fazer a realização de um monitoramento quinzenal dos alunos e estudantes, identificação das práticas de leitura e interpretação textual em todas as disciplinas. Isso a gente vai pedir para todos os professores, de alguma maneira, né, dentro da sua disciplina, trabalhar interpretação, trabalhar situações e problemas. Desenvolvimento de situações e problemas contextualizado para o fortalecimento das habilidades matemáticas, né? Então, isso a gente vai estar pedindo para os professores sempre contextualizar situações simples, mas para que eles estejam sempre pensando sobre as situações e problemas, né? Meta de aprendizagem, né? Em matemática, então, a gente quer recuperar, né, os descritores D15, D18, D25 e o D26. E elevar o percentual de acertos no mínimo de 50% até o final do segundo trimestre. Então, a gente quer fazer que aqueles que estão abaixo de 30 cheguem aos 50%. O prazo, né? A gente vai fazer as implementações das ações em junho de 2026. A gente vai tentar fazer alguma atividade prática, a prof já faz, né, esse acompanhamento. Acompanhamento contínuo durante o segundo trimestre, avaliações dos resultados ao final do segundo trimestre. Você quer sugerir alguma coisa nessa questão, prof? Os responsáveis, então, né? Equipe pedagógica sobre acompanhamento e monitoramento das ações, as professoras de língua portuguesa e matemática, os demais docentes que vão ser ao apoio, né? A prática de leitura, interpretação e resoluções de problemas. Nós vamos estar sugerindo também algumas ideias para os professores. A direção escolar vai dar todo o suporte institucional e acompanhamento dos resultados. O encaminhamento final, então, fica definido que os docentes desenvolvam estratégia de recomposição prevista, priorizando os estudantes com maior defasagem de aprendizagem, visando a melhoria do desempenho acadêmico e a recuperação das habilidades essenciais identificadas nas avaliações internas e externas. Nós vamos eu vou passar para a prof, eu tinha comentado numa outra conversa, algumas estratégias, inclusive a prof falou que ela já trabalha, né? Eu sugeri para ela fazer uma atividade prática de medida, né? Medir os interiores do colégio, de repente uma porta, uma janela, e depois dentro disso contextualizar, de repente converter metros em centímetros e assim por diante, né? Foi uma das sugestões. A prof comentou que uma que ela já faz é o simulado já é feito. Sim. Qual você tinha comentado? Você fez esses dias que eu tinha falado? O mercadinho a gente acha que é uma ideia legal, mas o mercadinho, só se a gente fizesse ele bem contextualizado, né? De repente eles trouxessem alguma coisa para Aí abranger pra também a oferecer, educação né? financeira, Isso, também, no caso do mercado, que trabalha que bastante seria o compra e primeiro venda, né? descritor, né? A gente teria Sim. que trabalhar. Mas essa é a prática de metros, de medir o local, medir a sala, medir as portas e carteiras, essa é uma viável, dá para fazer, porque eu já fiz isso em outra escola, ano passado. Então, a turma, ela vai aderir, porque eles gostam disso, é alguma coisa, uma atividade diferente. Então, com relação a essa parte de medidas, dá para fazer sim. Dividir em duplas, trios, né? E dar umas metragens, uns locais para eles medir e trazer depois fazer a transformação das medidas. Isso. Uma coisa que eu também tinha comentado com a senhora que era bacana era o escape da sala de aula, né? Eles resolver alguma situação, um problema, alguma coisa difícil, e pode dar uma voltinha, pode fazer alguma coisa diferente, né? São ideias que são possíveis, né, de fazer, não adianta. Sim. A gente tem que lembrar que é uma turma agitada também, então tem que saber qual aluno a gente pode dar um escape, uma fugidinha. Semana passada eu até apliquei essa situação de escape em outra turma, propus umas atividades, dei o conteúdo, propus atividades e falei, se vocês fizerem atividade, a prof sai com vocês para ir pra quadra. Pena que choveu, daí a gente foi para a área de ping-pong ali no outro espaço, mas foi muito legal, a turma fez, todos os alunos fizeram atividade, então eu creio que isso também dá para implantar nos nonos anos. Uhum.
E é uma turma bem desafiadora, né? Então, É. eles são desafiadores, mas são bem questionadores, são argumentativos, né? Então, eu acredito ali que um trabalho bem organizado, né? Tendo uma monitoria boa, acho que vai ter uns bons resultados, né? Vai melhorar. E é Tem uma... alunos bons, mas tem alunos com bastante dificuldade de aprendizado que a gente tem que ficar em cima porque senão não faz. Então eu creio que esse tipo de apanhado que a gente fazer daqui para diante seja bom para eles e vai incentivar eles ao estudo. Então era isso. Muito obrigada, prof, pela sua participação. Era isso.